Sob Lula, Brasil dispara no ranking da indústria. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a mais um espaço de luta contra o fascismo, a brasileira. Ao final do vídeo, deixa seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 8 de abril, eu gravo esse vídeo às 3 horas da tarde, e enquanto o mundo atravessa um período de instabilidade econômica, disputas por cadeias produtivas e incertezas nos fluxos globais de comércio, o Brasil dá um passo importante que precisa ser reconhecido e debatido. Em 2024, o país alcançou a 25ª posição no ranking global da indústria de transformação. E essa é a melhor classificação desde 2019. À primeira vista, pode parecer apenas um dado técnico, mas por trás desse número há um movimento político, estratégico e profundamente ligado ao futuro do Brasil, promovido pelo governo do presidente Lula. Esse avanço é sinal de algo que parecia esquecido, a reindustrialização que voltou à tônica no país. E isso não caiu do céu. É resultado direto de uma mudança de rumo, de um governo que assumiu a tarefa de reconstruir o país e devolver ao Estado o papel de articulador do desenvolvimento nacional. Depois de anos de desmonte, abandono e política de terra arrasada, o Brasil voltou a se olhar no espelho, melhor dizendo, e dizer: precisamos voltar a produzir, a inovar, a empregar, a gerar riqueza com soberania. Mas para entender o que isso significa, é fundamental lembrar de onde a gente veio. O Brasil, gente, já foi uma potência industrial da América Latina. Já teve um parque produtivo extremamente diversificado, capaz de fabricar desde bens de consumo até aviões. Mas, a partir dos anos 1990, com a imposição da agenda neoliberal, passamos a viver um processo brutal de desindustrialização. A abertura comercial foi feita sem estratégia, sem visão de médio e longo prazo. A crença cega no mercado jogou a indústria brasileira aos tubarões da concorrência internacional, sem proteção alguma, sem estímulo para que a indústria nacional se protegesse e sem política pública para o setor. Durante os primeiros governos Lula e o governo Dilma, passamos a fazer um movimento de reconstrução em nosso setor industrial ali. Começamos a fazer. Mas a partir de 2016, com o golpe que apeou Dilma Rousseff da presidência da República, o quadro reverteu e se agravou. A política industrial ela foi criminalizada. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que havia sido motor do crescimento, foi desmontado. A ideia de um Estado um indutor da economia foi substituída por uma visão entreguista e rentista, que tratava o Brasil como um balcão de negócios e não como um projeto de nação. E o resultado foi o enfraquecimento da indústria nacional, o avanço da reprimarização da economia e o aumento da nossa dependência externa. Reprimarização, gente, é o termo usado para denominar, o processo em que um país passa a exportar mais produtos primários do que manufaturados. Já no governo Jair Bolsonaro, por sua vez, não só deu continuidade a essa agenda de desmonte da nossa indústria, como aprofundou esse processo, aprofundou o caos na área industrial brasileira. Com um discurso anticientífico, negacionista e antinacional, o período Jair Bolsonaro, podemos colocar o período Temer-Bolsonaro, enfim,
abandonou qualquer esforço de planejamento produtivo. Foram 4 anos só do período do Bolsonaro de destruição institucional, ataques à ciência e à tecnologia e um completo desprezo pela indústria nacional. Foi como se o país tivesse desistido de pensar seu próprio futuro. E é por isso que a recuperação da posição do Brasil no ranking da indústria de transformação em 2024 precisa ser compreendida como um grande feito político, ainda mais diante das enormes dificuldades que as conjuntura interna brasileira e a externa, agora com Trump, China, enfim, nos impõem. Saímos da 43ª posição para a 25ª posição em 3 anos, e isso não é ao acaso. É política pública, é investimento, é reconstrução institucional, é retomada de um projeto de desenvolvimento que havia sido interrompido. Esse avanço não é apenas uma estatística positiva, ele tem implicações profundas para a nossa soberania. No mundo onde as cadeias globais de produção estão sendo redesenhadas, onde o protecionismo volta a ganhar força, e onde as potências disputam acesso a insumos estratégicos, quem não tem base industrial própria vai ficar para trás. E não é só uma questão de crescimento econômico, é uma questão de sobrevivência. Um país que depende apenas da exportação de commodities está vulnerável às oscilações do mercado internacional. Quando os preços caem, a receita despenca. Quando há crises logísticas ou políticas, os embarques param, porque as rotas ficam comprometidas, o comércio para. Já um país com capacidade industrial diversificada tem mais condições de reagir, consegue reagir às intempéries das conjunturas geopolíticas. Produz o que precisa, gera empregos de qualidade, investe em ciência e tecnologia e sustenta sua moeda e sua balança comercial com maior estabilidade. A indústria de transformação é o coração de qualquer projeto nacional. É ela que impulsiona a inovação, que puxa a produtividade, que cria cadeias produtivas complexas e gera empregos de melhor qualidade. Quando o Brasil avança nesse setor, está fortalecendo sua economia por inteiro, está reduzindo a desigualdade regional, está criando oportunidades para a juventude, está preparando o país para enfrentar os desafios da transição energética, por exemplo, e também da transição tecnológica. E isso não acontece sem a ação do bom e velho Estado. Mas para os entreguistas liberais, o malvadão Estado. Liberal que nenhum vive sem a mãozinha do Estado. O mercado, gente, sozinho, não resolve essa equação. Na verdade, o mercado não resolve nada. O governo Lula tem desempenhado um papel decisivo nesse processo. Reativou o BNDES como instrumento de financiamento ao desenvolvimento, recolocou a política industrial no centro da estratégia econômica, criou metas concretas de fortalecimento da indústria no novo PAC, estimulou a articulação do setor entre setor produtivo, universidades e centros de pesquisa. O governo Lula incentivou a inovação e a produção nacional em setores estratégicos como tecnologia, saúde, energia e mobilidade. A lógica por trás disso é cristalina, evidente. O Brasil precisa de um novo ciclo de desenvolvimento com inclusão social e soberania. E esse ciclo passa necessariamente pela reconstrução da indústria nacional, independente da grita do mercado financeiro e da mídia hegemônica, que é porta-voz desse mercado financeiro. Não dá mais para depender de um modelo extrativista e exportador, que concentra a renda e vulnerabiliza o país diante de qualquer abalo externo. É preciso reconstruir a capacidade produtiva interna. É preciso gerar empregos com carteira assinada. É preciso colocar a ciência a serviço do nosso povo. É evidente que os desafios são imensos. A elite financeira continua tentando sabotar
qualquer tentativa de fortalecimento da economia real. O rentismo ainda dita boa parte da lógica do sistema, na verdade, dita o sistema. O Congresso Nacional continua operando, em muitos casos, mas bote muitos nisso, como uma trincheira contra os interesses populares. Mas, mesmo diante disso tudo, os sinais de mudança estão aí, estamos vendo aí. E cabe a nós, como sociedade, reconhecê-los, defendê-los e ampliá-los. A reindustrialização brasileira é um projeto de país. Não foi à toa que derrubaram Dilma Rousseff. Um projeto que aposta no trabalho, na ciência, na produção e na soberania, que entende que um Brasil forte é um Brasil que fabrica, que inova, que lidera. Não estamos falando do saudosismo da indústria pesada dos anos 1970. Estamos falando de uma nova matriz produtiva, sustentável, tecnológica, conectada com o século XXI, mas ancorada na capacidade do povo brasileiro de criar, produzir e transformar. Se a gente entender isso, a gente como sociedade, se a gente abraçar esse caminho, o Brasil tem tudo para se tornar uma das grandes economias do mundo com justiça social. Imagine o Brasil que teríamos se não fosse o golpe de 2016 e todos os seus desdobramentos. O caminho não será fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, estamos trilhando uma direção promissora. A 25ª posição no ranking global da indústria não é um ponto de chegada, é o primeiro passo de um novo recomeço. E esse recomeço precisa ser defendido com coragem, com consciência e com luta. Porque o Brasil não pode ser apenas um celeiro ou uma mina a céu aberto para o mundo. O Brasil tem que ser uma potência produtiva, científica, tecnológica e solidária. E esse futuro começa agora, nas fábricas, nos laboratórios, nas escolas técnicas, nas universidades, nos parques industriais, nas decisões de política pública, que colocam o povo, o trabalho e a produção no centro do projeto nacional. Esse é o Brasil que vale a pena construir e que precisa, mais do que nunca, de participação popular ativa, crítica e engajada.